e às vezes é em todos os segmentos. E aqui a gente vai falar da modernização do departamento pessoal. Então eu queria convidar aqui o mediador Rondinelli Coelho, influencer na área contábil, é empresária e consultora em legislação trabalhista e previdenciária. Então, esse é o painel Modernização do Departamento Pessoal. Já passo a palavra então para o nosso mediador Rondinelli Coelho. Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiramente, queria perguntar se tem só mais um microfone para as meninas. Tem aí? Pessoal, muito bom ver essa sala lotada, muito bacana. Gostaram da palestra do Ângelo? Gostaram ou não? Pronto, então o negócio foi lá para cima. Eu queria fazer um convite para as meninas. Vamos ficar em pé? Vamos, para a gente ficar mais à vontade, para não ficar um negócio preso. Bom, é o seguinte, nós vamos falar sobre modernização do departamento pessoal. Muitas mudanças ocorreram, verdade, Aline? Muitas mudanças estão para acontecer. E eu queria saber de tudo. Tem alguém que trabalha no DP aqui? Tem? Uma parte. Galera, é fácil ou é difícil trabalhar no DP? Bem facinho, né? Conhecer CLT, conhecer Instituição Normativa, Constituição Federal. Então, pode ficar à vontade. Então, pessoal, é o seguinte. Vocês já ouviram falar em reforma trabalhista, não já? Reforma trabalhista, ouviram falar no tal de E-Social. E eu queria saber das meninas aqui, o que é que vocês enxergam diante desse cenário? Porque nós estamos aí de um tempo que os trabalhadores, a galera do departamento pessoal, não eram acostumados a manter compliance, não eram acostumados a manter a conformidade, não obedeciam porque cabiam-se aí muito jeitinho brasileiro, muito negócio chamado gambiarra, não é verdade? Então, E-Social chegando, no meio do E-Social, a discussão ali, chega a reforma trabalhista, a Lei 13.467. Então, foi muita coisa em pouco tempo para quem trabalha na área, não é verdade, pessoal? E aí, o que é que você entende, que cenário você enxerga depois dessas mudanças com a E-Social e reforma trabalhista, Natália? Pega aqui. Agora. Oi, gente. Prazer, Natália. Então, o E-Social, ele fez com que os empresários, né, se conscientizassem mais sobre as leis trabalhistas. Elas realmente começaram a entrar em vigor. Nada mudou, na lei nada mudou, mas elas começaram a funcionar. Então, foi um cenário muito positivo para a área da gente, porque as leis a gente sempre existiu a lei, mas não funcionava. Quem nunca fez uma férias retroativa? Quem nunca chegou no final do mês e disse, o funcionário está demitido. E teve que refazer toda a documentação. E hoje, com o E-Social, isso não é mais permitido. Então, conscientizou de forma construtiva que o empresário ele tomasse mais conhecimento, tomasse mais cuidado com as leis trabalhistas. Pronto, falou a respeito do empresário, né? E Aline, fala um pouco a respeito aí do próprio cara que está ali no dia a dia trabalhando no departamento pessoal. Acho que nós sabemos que a dinâmica de um escritório é muito complicada, até mesmo dentro das empresas, tem que ter ali uma sinergia para quem trabalha, além de tudo tem que ter conhecimento e outros detalhes mais. Então faz um comentário, o que você enxerga nesse mundo pós-SPED, nesse mundo pós-social, para quem atua mesmo ali. O empresário ele tem que se adequar, não é verdade, Natália? O empresário ele tem que pagar o preço de se adequar. E o trabalhador, o que é que você enxerga? O trabalhador que está operando essa social? Operador, aquele cara, o DP na veia. Olha só, nesse cenário pós-SPED, o que a gente pode identificar, né? Justamente uma necessidade da postura profissional dessa pessoa que está operacionando. Oi. Dessa pessoa que está realizando a atividade da social. Eu sempre pergunto aos profissionais da área contábil e profissionais da área trabalhista o seguinte: a gente sensibilizou o nosso empresário da necessidade de se adequar a esses processos, de mandar a documentação no prazo, em tempo hábil. E se essa documentação ela não chega no teu escritório em tempo hábil? Qual é a sua postura como profissional de um escritório contábil, como profissional lá do setor trabalhista? Aline, se o meu cliente não mandou no prazo, eu aceito. Ou então eu digo assim, é o jeito, é assim que acontece. E está justamente a virada de chave
Vamos lá. Tudo isso aqui é combinado, tá, pessoal? Para prender a atenção de vocês. E aí a mudança de postura está justamente nesse momento. Se o teu cliente ele não se sensibilizou desse processo, chegou uma documentação incompleta, nós, como profissionais da área, precisamos conscientizá-lo da necessidade dessa mudança e de qual impacto que isso vai trazer para a sua organização e não aceitar essa documentação. Tem um professor que ele fala o seguinte: o profissional contábil acaba assumindo responsabilidades de que não é dele. Ligou um cliente para mim e disse: Aline, eu acredito que não vou conseguir fechar minha folha em tempo hábil, porque eu ainda estou administrando a escala do meu cliente. Você está administrando o quê? A escala? Será que isso é responsabilidade do profissional da área trabalhista? Cadê os meus IPs? Isso é de responsabilidade nossa, administrar a escala de trabalho do cliente contábil? A gente consegue fechar a folha se a gente vai assumir outra demanda dele? E a virada está justamente nessa, a forma com que nós nos posicionamos perante o nosso cliente. Então, a gente começa a observar que tem que ter uma mudança na postura do profissional. A gente sabe que os interessados nas informações trabalhistas começa lá do trabalhador, que é a base da formação, passa pelo gestor, nós somos apenas o meio. Os contadores, a galera que trabalha no DP, é apenas o meio da informação chegar até lá. Então, existem várias formas da informação chegar, não é verdade? Então, se ela chegar incompleta para mim, eu passar incompleta, não vai dar certo. Se o cara não corrigir lá no meio, o empresário, na verdade, na base, ele não corrigir, vai errado, vai dar problema. A reflexão do Ângelo foi muito bacana, né? Porque tanto na parte fiscal como na contábil, vai dar penalidade. E o departamento pessoal também não vai ser diferente. E o empregador também, se ele vê o funcionário atuando de maneira errada e ele deixar, ele pode ter problema também. Então, todos têm que ter aí uma mudança de postura, uma mudança aí na comunicação, podemos falar. E a gente fala até assim: Aline, mas é muito fácil olhar de quem está de fora. Gente, a gente coloca a mão na massa também. E a gente percebe o resultado diferente justamente na forma com que a gente se posiciona. Então, hoje, nesse cenário pós-SPED, os nossos clientes, eles não mudaram o processo? Eles conseguem hoje até entregar a documentação antes da sua contratação? Para quem entregava no final do mês, quando a gente estava fechando a folha, faz sentido para vocês? Sim ou não? Tem poucos DP por aqui, pelo visto, né? Cadê os meus DPs? Então, se o meu cliente mandava apenas no final do mês, hoje ele consegue mandar até com 15 dias de atraso, está começando a se adequar. Está começando. E a partir do momento que a gente fala, feito a Aline falou, né? A gente evita, digo, olha, eu tenho uma contratação que era para ter feito há 3 dias atrás, e a gente diz que não pode ser feito, que não vai fazer. Ele muda a data. Ele vai informar para o funcionário que aquilo vai mudar e ele vai começar a rever os processos da empresa dele. É verdade, é verdade. A gente falou aqui de comunicação. Vocês acham que hoje a comunicação entre escritório de contabilidade e cliente funciona? E vamos além também, a própria comunicação entre empresa e funcionário. Porque eu particularmente enxergo como isso um grande gargalo nas empresas, nas entidades. Nós sabemos que a área trabalhista, elas podem gerar muitos passivos, podem gerar muitas multas. Pessoal, só falar rapidinho aqui de multas, né? Quem aqui já ouviu falar na portaria 290 do Ministério do Trabalho? Quem já ouviu falar portaria 290? Então anotem aí essa portaria 290 e levem para os seus empregadores, levem para os seus clientes. Quando eu falo da portaria 290, eu equiparo o Ministério do Trabalho, o ex-Ministério do Trabalho, né, a um restaurante. Qual é a primeira coisa que vocês pedem quando chegam no restaurante? O que é? Cardápio antigamente, agora é assim do Wi-Fi, não é verdade? Aí você pede o Wi-Fi, né? Depois pede o cardápio lá para escolher o que você vai comer. E a portaria 290 é o cardápio de multas administrativas do Ministério do Trabalho que você vai estar sofrendo porque você não manteve compliance, se você não estava ali obedecendo a conformidade. Tá certo? E aí, nesse contexto, a comunicação, empresa, escritório de contabilidade e empresa, funcionário. Fala um pouquinho aí, Natália, a respeito da comunicação que você enxerga de gargalo, comunicação empresa e escritório. Tá, comunicação é difícil demais, eu acho que em qualquer área. Até para o empresário entender o contador e
também dentro de empresas. Eu já trabalhei dentro de empresas que tinham uma rixa, né? Eu acho que a maioria de aqui tem rixa dentro de setores fiscal, contábil e DP. São 3 empresas dentro de uma só. Não se juntam, não se ajudam. E tinha, eu vou falar uma história aqui rapidinho, tinha uma porta dividindo o fiscal e o contábil. E o ar-condicionado do contábil quebrou. E nem a porta ele queria abrir para dividir. O povo unido, né, pessoal? O ar-condicionado. Imagine conversar, imagine se comunicar e trocar informações. Na verdade, só chegava um para o outro para dizer que errou e que tinha que consertar, e ninguém se ajudava e ninguém se cooperava, e isso é muito ruim. E acontece também dentro do contador, que ele detém a informação, e no momento que ele vai passar para o empresário, ele não passa de forma clara. Porque o empresário, ele não tem a clareza das informações que a gente detém, né? Não tem o poder das informações que a gente detém. Então, eu digo que a gente tem que praticamente traduzir para ele essas informações. E no momento que a gente não passa de forma clara, ele acaba fazendo errado, ou então a gente nem comunica, ou ele não comunica a gente. Pronto. Então, faz esse link, galera, tá? O que ela falou aí com a portaria 290. Você tem que falar diretamente com o seu público-alvo de maneira adequada. O que é isso? Quando você vai falar com um funcionário, se você chegar falando que vai obrigar, porque a empresa, é a ordem da empresa, muitas das vezes o funcionário ele vai criar resistência, não é verdade? Agora, o que é que dá direito ao salário de família? O cara ter o filho, ter a criança e ter a documentação em dia. É uma resistência enorme para trazer. Então, se você falar que é regra da empresa, o cara não traz e vai criar birra. Se você falar, olha, traz documentação, porque senão o e-social, ele vai bloquear o teu salário família. Então é estratégia. Do mesmo jeito o empresário. Portaria 290, deixa o cara ciente de qual é o risco de manter a inconformidade. Quais são as penalidades? Cara, uma penalidade de R$6.000. Tá bom, pessoal? Tá bom? Uma penalidade de R$6.000, dói no bolso. Parte mais sensível do empresário é o que? É o coração, não é? Não. Então, empresas, né? Dentro de uma empresa, questão da integração entre setores, né? Bacana. Agora fala aí, vai. Quando a gente fala de E-Social, a gente fala de várias áreas envolvidas, né? A gente está falando de recursos humanos, departamento pessoal, setor contábil, setor financeiro e fiscal com a FD-REINF, a área de TI, que nos ajuda bastante. E quando a gente aborda direito trabalhista e social, na nossa disciplina lá do IPOG, eu sempre escuto isso de algum aluno lá no domingo. Professor, um dos maiores aprendizados que eu tive durante esse final de semana é que o departamento trabalha pra caramba. Isso é o que eu mais escuto. Pode até ser que tenha algum aluno aqui que já comentou isso para mim. Porque eu não conhecia a rotina deles. E a DCTF Web, ela veio justamente quebrar esse paradigma, como o professor Ângelo citou. Nós criamos uma batalha, assim, quem fica com a DCTF Web? É verdade. Eu, como consultora, tive que reunir a minha equipe do setor fiscal e a minha equipe do setor trabalhista para, em conjunto, definir quem iria ficar com a DCTF Web. E tem regra para isso? Não existe regra. Não existe. Se a minha empresa ela atua fortemente no setor trabalhista, com uma grande folha de pagamento, mas não tem informações da REINF, quem seria o setor mais viável para ficar com a DCTF Web? O setor trabalhista, que tem uma grande movimentação. Se em outra organização o processo é diferente, ao inverso, quem ficaria no setor mais apropriado? O setor fiscal. E nessa reunião, quando nós reunimos o setor fiscal e IDP, a coordenadora do setor fiscal disse assim, durante a reunião, Aline, é inviável, é impossível que o setor fiscal fique com a entrega da DCTF Web. Mas por que você está trazendo isso para a gente? Não, porque nós já temos declarações demais para transmitir. Poxa, e o departamento pessoal, não tem declaração para transmitir? Só faz uma folha no final do mês, é? É só uma folhinha, gera lá uma GFIP, um E-Social. Então, esse cenário pós-SPED, ele veio também trazer isso. A necessidade das áreas envolvidas se comunicarem de uma forma melhor. De sair da minha zona do conforto, lá do setor contábil, setor fiscal, e ir lá no DP e dizer assim, vamos nos unir?
para em conjunto, né, tratar essa informação, o meu setor financeiro, que recebe lá minhas informações de nota. Se essa informação da nota não chega no setor fiscal, que está tratando a REINF, como é que eu vou mandar essa obrigação para a DCTF Web? Então, percebam que cada vez mais há essa necessidade de comunicação e integração entre os setores. Verdade. Então, a palavra de ordem dentro de uma empresa como um todo é sinergia. É verdade? Todos têm que entender que existe um propósito final, o propósito não é a conformidade, é o compliance, e todos vão realmente se completar. E é muito interessante, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que o Ângelo ele sabe muito bem. Quando a gente começa a estudar o E-Social, eu gosto do E-Social, acreditem, viu? Tem alguém que gosta do E-Social aqui? Tem? Tirando essas duas. O E-Social é a coisa mais linda do mundo, pessoal. Seu manual de orientação, mais de 522 páginas. E aí você pega o layout do E-Social. Conhece bem, né, Ângelo? Então, layout, cara, é tu conhecer o E-Social na sua essência. E quando você começa a entender o E-Social, tu percebe que ali realmente tem um pedacinho de cada setor da empresa. Então ali tem informação que o teu jurídico vai ajudar, tem informação que o teu financeiro vai te ajudar. O DP, a parte operacional é maior, claro. Mas se não tiver essa sinergia, vai ter muito problema, não é verdade? Mas enfim, o E-Social chegou, reforma trabalhista saiu, nós estamos aí, a CLT ela é lá de 1943, passou aí por algumas pequenas mudanças. Quando foi em 2017, teve a Lei 13.467, que foi a maior mudança que teve na legislação trabalhista. Tá certo? Claro que existem outros normativos também, mas a Bíblia do DP é quem? A CLT. E aí, tendo todas essas mudanças, o departamento pessoal no seu cantinho, sempre uma área que falava-se que ganhava muito pouco, não é verdade? Uma área que não era muito valorizada. E eu, particularmente, enxergo totalmente diferente. Eu enxergo que o E-Social, ele trouxe uma coisa que foi dar um start na vida de quem trabalha no departamento pessoal. Então, eu queria perguntar para vocês o que vocês enxergam de oportunidade pós-E-Social. Realmente trouxe essa oportunidade? Trouxe muita oportunidade, né? O departamento pessoal, ele foi visto de forma estratégica dentro da empresa depois do E-Social. Ele foi visto com uma importância, que antes ele ficava ali, a pessoa pegava a pessoa mais fraquinha da empresa e dizia, bota ela para fazer a folha, e as pessoas às vezes não sabiam o que estava fazendo. Ela calculava a folha de qualquer jeito, entregava e acabou. E com o E-Social, não, ela teve que ir atrás, ela teve que se qualificar, ela teve que fazer cursos, ela teve que ler a legislação, ela teve que se adequar, e com isso o profissional ele foi valorizado. A gente ganhou muito espaço e valorização no mercado. Surge um novo desafio, surge também esse cenário de oportunidades. Porém, qual é o ponto central de tudo? A forma com que o profissional se posiciona. Então veio uma nova obrigação acessória, decreto de 2014, a gente vem tratando ela até hoje, né? E ainda existem profissionais da área que ainda estão começando a entender o que é social. Como também nós tivemos depoimentos de profissionais que tiveram destaque, que se posicionaram de uma forma diferente dentro dos escritórios contábeis, que foram promovidos para um cargo de gestão, para um cargo de coordenação do projeto social. Então, o que é que diferencia esse profissional daquele que ainda está fazendo a parte cadastral? Justamente a forma com que ele se posiciona no escritório. Como é que o teu gestor, ele vai ver você como ponto de solução dentro do escritório dele? De acordo com a solução que você entrega. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, assim, a gente percebe que existem, podemos falar, dois efeitos. Tem a ação, o E-Social chegou, mas o que pode acontecer é aquele cara que ele é mecanizado, aquele cara que é automatizado, que dá enter, gera uma folha, vai para a GFIP, o Java trava, aí envia lá a informação. Aquele cara, ele vai lá, ele pode ser cortado do cenário operacional. Hoje o sistema é muito bom, graças a Deus, não é verdade? Os sistemas, eles são muito bons. E eles ajudaram bastante, né? Oi? Ajuda bastante. Então, esse cara que ele é operacional, ele vai ser engolido, podemos falar. No início do E-Social, né, a gente sofreu porque dava muito erro, os sistemas contábeis, junto com o sistema E-Social, dava muito conflito de tabela e tudo, dava diversos erros. Mas hoje a gente consegue enviar muito fácil
sistemas hoje rodam fácil. Então, a pessoa que é robotizada, que não está acostumada a trabalhar com isso, ela está sofrendo. Isso. E outra questão, o impacto que o E-Social traz, pessoal, ele é o mesmo para pequena, média e grande empresa. Nós temos uma percepção de que é muito desafiador dentro dos escritórios contábeis, porque são muitas empresas para gerenciar, muita atividade operacional, muita demanda, pouco tempo, porque esse tempo ele acaba não sendo gerenciado de uma forma tão bacana. Mas eu escutei um depoimento de um aluno que trabalhava em uma empresa com 6.000 colaboradores. E ele veio me perguntar qual o impacto dele estar gerando GPS avulso, DARF avulso, porque o E-Social na empresa dele ainda não estava funcionando bem. E aí eu pergunto, é o porte de empresa que diz se vai funcionar ou não? Não. Justamente os processos, a forma com que é entregue essa rotina. É verdade. Então, assim, tem consultoria, tem auditoria. Muitos falou em consultoria de implantação e E-Social. Vocês ouviram, né? Alguém ouviu falar nisso? Vou contratar uma consultoria para o processo de implantação do E-Social. Só que, cara, não é o processo de implantação do E-Social. É rotina. É rotina. É você pegar e fazer o quê? Que a legislação já manda. Então, ali a conformidade é obedecer realmente, acabar com aquela cultura, né? De eu sempre fiz assim, nunca deu em nada, nunca sofri penalizações por não obedecer à legislação. Então tem consultoria, tem auditoria, você não é obrigado a ser empregado de ninguém. Se você lê a legislação trabalhista, se você lê o manual, se você procura entender a essência daquilo, cara, o mundo aí está cheio de oportunidades. E realmente, galera, tem oportunidade para quem trabalha na área, não é verdade? Então, falando de E-Social, E-Social vai acabar? Vou deixar para o último capítulo da novela. Tá certo, né? Cara, é complicado demais. A gente tá lá estudando tudo, aí chega a notícia. Dia 9/7, 9 de julho. Tava igual uma novela. A gente já entrou no site, E-Social vai acabar. Só que um pouquinho mais cedo soltaram um novo calendário de implantação do E-Social, de obrigatoriedade. E aí quando foi, eu estava lá no F5 direto, né? Quando foi à noite, estava lá, E-Social vai ser modernizado, uma simplificação do E-Social, né? Então realmente a gente vai falar um pouquinho, né? Tem algumas coisas que estão para assumir. Tem novidades para vocês. Tem novidade, né? E... que é? A gente está falando aí, Anjo? Aconteceram tantas mudanças, Rondinelli e Natália, que eu acabei criando uma linha do tempo, para que as pessoas pudessem entender o que é que está acontecendo, se vai acabar, se não vai. E, na verdade, eu digo que foi um divórcio, né, que aconteceu entre Receita Federal e Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. E todo divórcio tem separação de quê? De bens. É verdade. Né? A Receita Federal não queria abrir mão da parte tributária dela, disse, não, então isso aqui vai ficar comigo. E aí ele queria trazer isso para a FD-REINF e a Secretaria Especial do Trabalho iria tratar a legislação trabalhista. Só que, durante esse processo, estamos voltando, estamos fazendo as pazes. E quem é o grande prejudicado nisso tudo? Nós que estamos aqui compartilhando conhecimento para vocês, é muito desafiador, né? Sim. Quem está operacionando o E-Social? Então, hoje nós estamos tratando com obrigações paralelas. A gente faz o E-Social, faz a DCTF Web, mas ainda tem GFIP acontecendo. E aí tivemos uma mudança recente muito bacana, que foi justamente a extinção, né, do CAGED e da RAIS, já agora em 2020. Isso traz para a gente a certeza, né, de que fato o E-Social veio para ficar, está acontecendo e já é realidade dentro dos escritórios e empresas. Então, quando a gente fala em modernização de departamento pessoal, eu enxergo que não tem nada de novo nisso. Porque a modernização, a gente está falando simplesmente fazer o que sempre deveria ter feito. De uma forma inteligente. De uma forma Digital. inteligente. E aí, o que acontece? Acontece que as ferramentas que a gente pode estar utilizando, que deverão ser mais adequadas para trazer um resultado melhor. É mais ou menos isso? Então, automação de processos. Então, eu queria que vocês fizessem um breve comentário a respeito aí. É exatamente isso, né? Automação de processos, utilizar de ferramentas hoje que ajudem o departamento pessoal a funcionar de forma melhor, porque antes era muito papel, né? A carteira digital, a carteira de trabalho digital veio aí para provar mais uma vez que o E-Social está funcionando. Então, com isso, a gente, quem não envia, por exemplo, o E-Social ainda, e tem a carteira de
trabalho digital para enviar a admissão do funcionário, como é que vai fazer? Exatamente. Não tem como anotar mais. Verdade. Então, o problema não é o que está sendo feito. É basicamente como está sendo feito. Uma dica, se eu pudesse, né, trazer uma dica aqui para vocês, que eu acho que foi um dos maiores aprendizados nessa rotina do E-Social, é conhecer com profundidade a nossa legislação. É ir, de fato, pessoal, na origem. Eu escuto bastante, assim, discurso, professor, ó, o meu contador, e isso me deixa um pouco triste, meu contador disse que eu tinha que mandar isso, que é por conta do E-Social. Gente, muitas vezes é uma rotina que sempre foi exigida. Mas será que é por conta do E-Social? Não, o E-Social não vem mudar nenhuma legislação. Ele vem apenas fazer com que seja cumprido. Então, a gente escuta muito discurso assim, então, pode fazer essa rotina? Eu fiquei sabendo que pode. Aí o Rondinelli vai e passa para a Natália, e a Natália começa a fazer na empresa dela. Está com dúvida? Vai na legislação. Ô, Aline, rapidinho. E o pior é quando dizem que meu contador nunca falou de E-Social. Isso é que é o pior. Pode falar, continua, vai. Essa questão, então, modernização de departamento pessoal. É você mudar a maneira de se comunicar, beleza. Agora é você se resguardar também, não é verdade? Porque antigamente eu ia para a reunião, eu levava lá minha pauta, falava com o cliente, tudo bem, ficou acertado? Ficou show. O cara saía, ficava ciente de tudo que era de penalidade. E aí, passava um mês, resolvia 2 meses, já estava começando a fazer tudo errado. Quando chega uma fiscalização, o que é que ele diz? Estou sabendo disso, não. Nunca me falou nada, não é verdade, pessoal? Então, cara, leva, faz uma ata. Eu aprendi um negócio com o Marcos, plano de ação. Marcos Lima, tudo para ele fazer um plano de ação. Eu olhava assim, mas é verdade, cara. Tu faz o plano de ação, tu diz o prazo que o cara tem que fazer, tu diz o que é que tem que fazer, se possível diz até como tem que ser feito. E o melhor de tudo, tu joga a responsabilidade para quem de fato tem essa responsabilidade. Tá entendendo? Então, se resguarda. Você que é profissional, se resguarda, porque quando chegar a multa, o fisco vai vir atrás do empregador. O empregador ele vai vir atrás do cara do departamento pessoal, que é o culpado de tudo. Quem aqui nunca viu um funcionário que não recebeu o PIS? Não é verdade? A culpa é do DP. A culpa é de quem? Departamento pessoal. Então, se você não tiver resguardado, meu amigo, você vai ter muito problema. Você falou quando o profissional se posiciona de forma correta, né? Mas é deixar um ponto de atenção quando a gente não trata a informação de forma correta. O que eu mais escutei e presenciei isso em clientes de consultoria é o seguinte: Aline, fechamos todas as folhas de pagamento, está tudo enviado com sucesso, meu Deus, que maravilha. Aí eu disse, legal, isso chegando no cliente, né? Fizeram conciliação, fizemos o quê? A conciliação para saber se a informação que você está dentro do teu sistema de folha é a mesma com a do E-Social. Isso não é de contabilidade não, em conciliação, né? Pergunta logo. Aí ele, não, a gente não fez, depois vamos fazer. Gente, eram 39 empresas que estavam no grupo 2. Vocês sabem quantas estavam corretas? Isso foi fato real, tá? Com o meu cliente. Chutem aí. Chocolate, professor Felipe Guerra que vai dar lá na porta. 3 clientes dessas folhas. O que era o erro? Lá no mapeamento das rubricas, as rubricas que compõem a nossa folha de pagamento. Quem é responsável por mapear essas rubricas? De informar o que é que incide e o que não incide para INSS, FGTS, Imposto de Renda. Tem muita gente que fala que é o sistema. O sistema da Forte manda tudo. Nós, do profissional, do departamento pessoal. A criticidade, né? Tem que ter a criticidade de um olhar mais crítico, um olhar mais analítico sobre isso. Uma alíquota RAT é um campo dentro do cadastro do estabelecimento. Isso tem um impacto forte, pessoal, se a gente não mandar isso de forma correta. Sherman, quantos clientes a gente não identificou que estavam informando a alíquota RAT incorreta depois que o Forte se adaptou? Assim, Porque o sistema criticava. Só por isso, não é verdade? Aí o que é que a gente não pode se garantir? Arquivo enviado com sucesso. O que é um enviado com sucesso para a social? Foi. Garantindo o quê? Que a estrutura do arquivo, a estrutura do XML está conforme a social quer. Mas isso ele me garante que está com base na legislação, sim ou não? Não. Não. Quem tem que ter esse olhar? Nós.
Vai, Aline, vai falar. Aí a DCTF Web é exatamente isso, né? Porque às vezes, principalmente no começo, no grupo 2, ele estava indo a informação bem errada. Hoje ela está indo mais certinha, pelo menos nos sistemas que eu uso. E a DCTF Web é exatamente isso, a gente poder olhar essa folha e olhar também no E-Social para ver se está saindo tudo certinho, né? Se o E-Social e a DCTF Web, junto com o sistema, está batendo tudo certo. Natália, eu vejo que tu te acompanha muito nas redes sociais. Pessoal, é blogueira aqui, viu? E eu vejo que é DP raiz mesmo, aquele negócio que na veia. Qual final de mês tu tá surtando ali, como eu vi um dia desse, né? Tô surtando. Quais as dificuldades que tu enxerga assim? Por que é tão complicado fechar a folha de pagamento? Eu tenho uma amiga que, inclusive, ela está aqui, sabe? Que ela disse que ficou sabendo que o DP trabalhava depois que ela começou a me olhar, porque ela disse que eu achava que o DP trabalhava apenas um dia no mês. Ela olhava para mim e ela disse, não, o DP realmente trabalha, o DP tem obrigações para entregar. Então, eu surto, gente, porque eu faço operacional do DP Raiz, eu calculo folha de pagamento, eu faço férias, eu faço CAGED, eu faço o E-Social, eu fecho DCTF Web. Então, eu tenho que ter um planejamento no meu mês, na minha semana, no meu dia, todo final de semana eu planejo a semana e reviso ela, porque senão eu não dou conta. A gente tem que ter prioridade no nosso tempo para poder dar conta, porque nós temos muitas obrigações. O departamento pessoal, ele tem muita obrigação e muita movimentação, porque você planeja um dia, aí tem uma admissão, tem uma rescisão, tem alguém que fez um acidente de trabalho, tem muita movimentação, a gente não para. E agora as informações são em tempo real, né, praticamente. Então, isso é ainda o maior desafio para a gente. Exatamente. Então, a gente tem... O PP, ele é bem trabalhar a parte do trabalhador, né? A parte da folha, a parte dos acidentes, a parte do INSS, tudo que envolve a remuneração do trabalhador. É verdade. Diante de todas essas mudanças, pessoal, o departamento pessoal dentro de uma empresa, ele está ali surgindo como, podemos falar, uma posição estratégica realmente que pode impactar até em resultados financeiros da empresa, diminuindo os custos da empresa. Então, muitas pessoas enxergam o departamento pessoal como setor de execução, simplesmente isso. Mas não, galera, é estratégia. Estratégia por quê? Porque a maneira que você administra a relação de trabalho, você pode gerar reduções, como por exemplo aí o FAP. Será que todo empregador sabe que uma rotatividade alta na sua empresa pode estar elevando o FAP, que vai aumentar consequentemente o RAT, e assim vai estar aumentando aí a contribuição previdenciária? Será? E assim, Rodinelli, a gente é que tem que instruir ele essa parte, né? Nessa parte que a gente tem que chegar junto e mostrar de forma estratégica o departamento pessoal. E aí que o profissional diferenciado, aquele que trabalha com senso crítico, aquele que é analítico, realmente ele vai estar enxergando todas essas possibilidades que vão trazer, não é verdade? O empresário, ele acha muito caro obedecer normas de saúde e segurança, verdade ou mentira? Sim. É dar um equipamento, é verificar ali os exames médicos, tudo isso. Só que se ele obedecer todas as normas de saúde e segurança, vai diminuir afastamentos, vai diminuir acidentes, consequentemente vai reduzir ali sua carga tributária, seu recolhimento com o INSS, está entendendo? Então realmente o departamento pessoal hoje é estratégico. Só que nós temos aí o departamento pessoal, que é aquele que executa e tal. E nós temos um outro setor que está ali sempre ligado com o departamento pessoal. Só que muitas das vezes parece que são aqueles irmãos que não se batem. Vocês já ouviram falar que o departamento pessoal e os recursos humanos da empresa parece um ringue dentro da empresa? Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho o porquê de ser tão conflitante essa relação entre departamento pessoal e recursos humanos e dar umas dicas aí, falar um pouquinho o que é cada um e como cada um deve se posicionar. Eu acho que, primeiramente, né, há uma confusão do que é DP e o que é RH.
Você chega em uma organização, principalmente em empresas, né? Onde é que fica o setor de RH? É bem ali. Quando você chega, está lá a plaquinha com o pessoal realizando folha de pagamento. O setor de recursos humanos é aquele responsável por pensar no desenvolvimento do colaborador. E é a porta de entrada. Então, quando a gente está contratando um profissional, a gente está colocando aquele filho, né, dentro da nossa organização. E se esse processo ali não é bem realizado, no início, ele se perde durante a jornada, né? Quais são os maiores problemas identificados nas organizações? Aline, o meu colaborador não executa as atividades que são propostas. Há uma clareza nessas atividades dele? O que é de responsabilidade do Rondinelli me entregar? Há essa comunicação, a gente falou sobre comunicação, né? Se não há essa comunicação, o Rondinelli vai achar que ele está fazendo um trabalho super bacana e que as coisas estão acontecendo. E muitas vezes, e isso acaba impactando na entrega do resultado, na entrega do cliente. Então, enquanto o RH pensa em desenvolvimento humano, o departamento pessoal está tratando das rotinas. Então, eu sempre faço uma separação, que aqui eu tenho o setor de RH e aqui eu tenho o setor de departamento pessoal. O Rondinelli é o nosso gestor e chega para a gente e diz assim, Aline, dessa equipe aqui eu vou ter que demitir 100. A gente vai ter que fazer uma redução aí no quadro. E aí o RH pensa assim, poxa, são 100 pais de família, 100 profissionais que vão estar disponíveis no mercado, como é que vai ficar essas pessoas, de que forma a gente vai fazer o desligamento deles? Aí vem a Natália e diz assim, eu tenho que fazer a rescisão, eu tenho que fazer... É trabalhado ou indenizado? Ela só quer saber qual é a forma da rescisão. RH é o coração da empresa, É exatamente isso. A gente só quer saber o que é que vai acontecer para fazer. O processo que vai ser feito. Eu só quero saber o que vai acontecer. Vai demitir? Vai. Trabalhar organizado, vou fazer a rescisão, vou fazer a GRF, vou enviar, emitir a chave e pronto. Acabou. O pessoal está um caos trabalhando no DP, né? Assim, nós sabemos que está tendo muita mudança de verdade. Se o profissional do departamento pessoal não se adequar, se ele não tirar um tempinho para estudar, acho que ele vai estar correndo sérios riscos, não é verdade? Faz um comentário a respeito disso aí, educação continuada e tal. Gente, existem algumas pessoas aqui do departamento pessoal e a dica que eu sempre dou é o seguinte, é ficar próximo desse conhecimento, ficar próximo dessas atualizações. Então, instituições de ensino, plataformas de ensino, hoje a internet está disponível para a gente, né? Somos profissionais que multiplicamos conhecimento para vocês, então conhecimento a gente tem à nossa disposição. Se eu me mantenho próxima dessas alterações, cada vez mais eu vou me mantendo informado disso. Se as coisas vão passando e eu vou me distanciando, eu fico olhando ali só de observador, pode ser que chegue um momento e o teu gestor chega assim, Aline, quais foram as últimas mudanças do setor trabalhista? Me dá só um minutinho que eu vou ali estudar. Passou. A tua oportunidade ali passou. Então, é diferente quando a gente tem essa informação na ponta da língua, né? Pronto ali para dizer para o nosso gestor, e isso só é possível se a gente ampliar o nosso conhecimento e se manter atualizado. Isso, Natália. Atualização constante, né? Isso. A gente não pode parar, porque a informação ela não está parando. Tem muita mudança, todo dia praticamente. Esse ano de 2019, minha gente, foi uma loucura para quem é do departamento pessoal. A gente mudou tudo, principalmente vai ter social, não vai ter social, muda a lei, deixa a lei. Então, a gente tem que ficar atento, porque senão passa despercebido. A gente passa, feito a Aline falou, a gente passa e as coisas não acontecem. E está tudo de forma muito rápida, né? Carteira de trabalho digital. Já está sendo utilizada, já está sendo necessária. Nova medida provisória aí recentemente, né? Contrato verde e amarelo. Verde e amarelo. A gente está por dentro? A gente parou ali um momentinho para estudar sobre isso? Modernização do E-Social. O que é que vem nesses 2 próximos meses aí, antes de acabar o ano, que a gente já vai ter mudança? Exatamente, exatamente. Além de estudar, é importantíssimo a questão de você analisar o nível de produtividade. O que é que você está tendo de resultado de fato? Porque muitas das vezes, aconteceu comigo muitas vezes, sabe? Chegava, acordava segunda-feira, morro de feliz, eu estou no Ceará, né? Estou feliz. Acordei, né? Não sei como é que tem gente que acorda zangado, que só em acordar já é uma dádiva. E eu olhava assim a agenda, eu, caramba, eu tenho isso tudo para fazer essa semana. E analisava, essa segunda-feira não vai dar para eu fazer tudo isso. E chegava no final do dia, o que acontecia? Não fiz nada.
Quem já passou por isso, assim? Não é verdade? Você chega no final do dia com aquela sensação de que você não fez nada. E essa semana, eu vi uma postagem tua que foi muito bacana. Comenta aí um pouquinho para a galera entender o que é, como pode ajudar para a galera do DP, para a galera do fiscal. Eu uso uma ferramenta, eu não sei não dizer o nome dele, toda vez eu me enrolo. Mas eu vou deixar meu Instagram aqui para vocês olharem e tá lá o nome dele. Mas eu uso essa ferramenta para a gente definir o que é importante, o que é urgente, o que não é importante, o que não é urgente, e a gente sair dividindo as nossas tarefas, porque a gente deixa, às vezes, uma rotina que era para ser feita há tanto tempo que ela vai ficar importante e urgente, e você tem que executar ela na hora. E se a gente não executar, ela vai passar do prazo. Então, a gente tem que saber quais são as nossas atividades, definir as prioridades dela, se ela é importante, se ela é urgente, se ela não é importante, se ela não é urgente. E aí a gente aumenta o nosso grau de produtividade. E ter tudo anotado, né? A linha aqui, ela para domingo à noite. Como é, Aline? Domingo à noite? Domingo à noite tem que ter planejamento o quê? Eu já faço com a Aline também, viu? Já faço o meu planejamento semanal junto com a Aline. Pessoal, o que é que a gente está querendo falar para vocês? Falamos aqui de conhecimento técnico. Mas existem habilidades, existem comportamentos que, independente da área de atuação, eles precisam ser moldados, eles precisam ser adquiridos. Então, gestão do tempo, estar ocupado o dia todo, isso não quer dizer que vocês produziram bem o dia. Existem distrações que acontecem no nosso dia a dia. Primeira delas, essa aqui, que consomem o nosso tempo. Existe a forma com que a gente se comunica com o nosso cliente, com o nosso colega do lado. Existe a inteligência emocional de saber lidar com tudo isso. E olha que a gente está falando aqui no cenário contábil. Então, independente da área de atuação, vocês também precisam, como dica, como sugestão, ampliar o conhecimento de vocês nessas áreas, nessas habilidades, além do conhecimento técnico também. Então, o cara do departamento pessoal, ele tem que ser um verdadeiro gestor. Na verdade, ele tem que ser gestor. Uma das ferramentas que eu acho muito bacana, eu utilizo ferramentas do Trello para organizar ali minha agenda, organizar o que tem que fazer, a questão de urgência. Essa ferramenta eu uso ela no Trello mesmo, eu já tenho as informações. Urgente, importante, não urgente, não importante, eu já tenho ela no Trello. E você vai mudando ali, né? Ajustando, exatamente. Isso. E teve um negócio que mudou muito depois que o Marcos é um monstro, sabe, pessoal? Ele falou da teoria de Pareto. Eu perguntei, que diabo é a teoria de Pareto? Já ouviram falar a teoria de Pareto? Aplicam no dia a dia? Né? Pessoal, a teoria de Pareto é muito legal, porque ela diz ali que você tem... o seu resultado vai depender da maneira que você está trabalhando. Se você não for estratégico, tu vai gastar muita força e vai ter pouco resultado. É exatamente isso. Se eu for estratégico, eu gasto pouca força e vou ter um resultado incrível. O departamento pessoal ele tem que aplicar isso. É conhecido como regra 80-20. Procura dar uma estudada lá no Google. Então, quer dizer, 80% das tuas ações vão te trazer 20% dos teus resultados se você não for estratégico. Enquanto se você for estratégico, você gasta 20% de força, 20% das suas ações, vão te trazer 80% de resultado. É melhor, né, galera? Então, analisa, estudar, não é verdade? Utilizar melhores ferramentas, utilizar melhores práticas. Cara, o tempo tá curto, né? Aqui. Mas o Marcos disse que a gente tem mais de 10 minutos além disso aqui. Tá nem perto do almoço, não. Foi, Marcos? Vamos falar a respeito de E-Social, cara. E-Social. Cheguei em Alagoas uma vez, o aluno deu aula para o aluno, no final da aula o aluno todo se tremendo, nervoso, né? E eu perguntei, e aí, o que é E-Social? Aí o cara falou, E-Social é uma partícula física quântica que veio para acabar com o caos na relação de trabalho. Só que tu imagina isso no sotaque dele. A partícula física quântica foi legal demais, né? Mas realmente E-Social ele é uma realidade. Então hoje premissa das informações trabalhistas e previdenciárias é o quê? É tempestividade, é assertividade, não é verdade? Só que ele consequentemente vai trazer o quê? Punição. Então, o cenário está aí. O que é que a gente deve esperar para 2020? Vamos testar a plateia, né? Empresas do grupo 3, empresas do Simples Nacional, quando é que elas vão começar a folha de pagamento? Alguém tem uma opinião diferente de janeiro de 2020? Gente,
As informações que nós iremos trazer aqui para vocês são informações ainda não oficiais, tá? Só que já foram informadas publicamente pelo órgão competente, então a gente vai trazer aqui para vocês algumas novidades que estão por vir. Mas reforço, é ainda não oficial, porque se tratando de social, tudo pode acontecer. Então, né? só lembrando para vocês, tá? Se não acontecer, não é culpa nossa, pelo amor de Deus. Grava isso, não oficial. Vai, fala aí. Possivelmente as empresas do grupo 3, a parte da folha de pagamento só entrará no segundo semestre de 2020, certo? Teremos aí uma prorrogação. Uma dúvida de algumas pessoas sobre a entrega da obrigatoriedade da DCTF Web para as empresas do grupo 2, com faturamento abaixo de 4,8. Algumas pessoas me questionaram bastante. Tem que mandar agora? A gente não tem cronograma para elas ainda, tá, pessoal? Empresa, a parte de segurança e saúde do trabalho, Natália, entra ou não? Vai ser adiada também. Prorrogado também. Órgão público. Órgão público será prorrogado também. Estamos aguardando entre esse mês até dezembro a publicação da nota conjunta, tá, da Receita Federal e da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Então, se mantenham atentos que está para ser publicado entre esse mês e dezembro. Ok? O E-Social trouxe um casamento, não foi, entre vários órgãos gestores. E houve aí uma separação, né? Depois que o E-Social vai acabar, não vai acabar. E o casal continua brigado ou vão se unir de novo? Não, eles estão se entendendo. Estão se entendendo. Tá vendo, pessoal? E falamos, pessoal, depois a medida provisória da liberdade econômica, né, que se transformou na lei. Esse processo de extinção nada mais é do que uma nova publicação do layout social. Foi o Marcos que mandou cortar aqui o microfone. Vai, pega aqui. Estou finalizando. Na verdade, é um novo layout que está para ser publicado também, pessoal, até o final do ano, tá? Esse novo layout já vai compor o processo de modernização e simplificação da social. E o que pode acontecer, né, o que está previsto, é a mudança de nome de E-Social. E aí a gente pode... Por isso que estão dizendo que vai acabar, mas o E-Social está mais vivo do que nunca, viu, gente? Não deixem de enviar, por favor. E se mudar de nome, a gente descomplica outra coisa. Descomplica E-Social. Então é isso, é simplificação, é modernização. Ele vai diminuir a quantidade de regras de validação, não é verdade? Então, galera, o nosso tempo está muito curto. Graças a Deus, foi muito prazeroso estar com vocês. Queria aqui só deixar para as meninas darem as palavrinhas finais dela aí, dar um abraço. Eu agradeço, né? Eu agradeço as meninas pelo convite. Foi muito bom estar aqui. Tá tudo lindo, maravilhoso. Meu Instagram é Amo Contabilidade, gente. Amo Contabilidade. Minha gente, eu preciso tirar uma foto com vocês, que eu tenho que fazer meu momento blogueira, né? Gente, obrigada a atenção de todos, tá? Trouxemos aqui um pouquinho do que é que está sendo abordado sobre esse processo de modernização. O meu Instagram, para quem ainda não me conhece, é Aline Portela Oficial. Convido todos vocês para seguirem e marcarem a gente. Galera, muito obrigado. Satisfação enorme estar com vocês. Olha, foi o tempo suficiente para passar muitas informações para todos, tá? Então agora é a hora do momento selfie. Vou passar o meu também, vocês são blogueiros, então. O meu é prof.rondinelli, tá bom? Anota aí o Instagram de todo mundo aí, bota para seguir. Levanta a mão aí, ó, para participar dessa selfie aí. Mas, gente, espera aí, vamos tirar uma casa para os 3 aparecerem na selfie também. Valeu, gente. Parabéns, Rondinelli. Parabéns, Aline. Parabéns, Natália.